Livro 7, capítulo 1. Depois que o exército romano, que jamais se cansaria de matar e de saquear, nada mais achou em que saciar o seu furor, Tito ordenou que a destruíssem até os alicerces, com exceção de um pedaço do muro, que está do lado do ocidente, onde ele tinha determinado construir uma fortaleza e as torres de Hípicos, de Fazael e de Mariano, porque, sobrepujando a todas as outras em altura e em magnificência, ele as queria conservar para mostrar à posteridade quão grandes foram o valor e a ciência dos romanos na guerra, para se apoderarem daquela poderosa cidade, que tinha elevado a tal nível de glória. Essa ordem foi tão exatamente cumprida que não ficou sinal algum que mostrasse haver ali existido um centro tão populoso. Tal o fim de Jerusalém, cuja triste sorte só se pode atribuir à raiva daqueles revoltosos que atearam o fogo na guerra. Capítulo 2. Depois que Tito resolveu deixar como guarnição na cidade destruída a 10ª legião, com um corpo de cavalaria e 4 de infantaria, e providenciou todas as coisas, quis fazer ao exército o elogio que merecia, por se ter portado com tanta generosidade naquela guerra, e recompensar os que se haviam distinguido. Mandou para esse fim erguer no meio do acampamento uma grande tribuna, sobre a qual subiu com seus principais chefes e de onde todo o exército podia ouvi-lo. Disse que não podia manifestar suficientemente toda a sua satisfação pelo afeto, pela obediência e pelo valor que eles haviam demonstrado em tantos perigos naquela guerra, para levar os limites do império ainda mais além e mostrar a toda a terra que nem a multidão dos inimigos, nem as vantagens com que a natureza fortifica certas províncias, nem a grandeza das cidades, nem a coragem dos que as defendem, embora favorecidos em alguns embates pela fortuna, não poderiam jamais resistir à força e ao valor do exército romano, que nada se poderia acrescentar à glória que eles haviam conquistado por terem terminado uma guerra, começada há tanto tempo, bem como a honra que lhe era devida, pois todos aprovaram não somente, mas também manifestaram a sua satisfação pela escolha que haviam feito de seu pai e dele para elevá-los ao império, e que ainda que ele tivesse tantos motivos de se vangloriar de todos eles, queria recompensar com honras e favores particulares os que se haviam distinguido, para mostrar que tanto ele sentia ter de castigar as faltas, quanto tinha prazer em reconhecer o mérito dos que haviam sido seus companheiros naquela memorável imprensa. Capítulo 3. Assim falou o grande general, e depois ordenou aos oficiais que declarassem os nomes dos que se haviam distinguido por feitos ilustres e que se haviam sobressaído aos demais. Chamou-os em seguida pelo nome, elogiou-os de tal modo que demonstrava estar ele não menos comovido pela glória deles do que pela sua própria. Colocou-lhes coroas de ouro sobre a cabeça, deu-lhes cadeias de ouro, dardos cujas pontas eram de ouro, medalhas de prata, distribuiu-lhes também ouro e moedas, ricas vestes e outras coisas preciosas, que faziam parte dos despojos, de modo que nem um só deixou de sentir os efeitos da sua liberalidade e da sua magnificência. Depois que todos foram assim recompensados, segundo o próprio mérito, ele desceu da tribuna. Todo o exército fazia votos pela sua prosperidade. Ele foi depois oferecer sacrifícios em ação de graças pela vitória. Mandou imolar um grande número de bois, cuja carne foi distribuída aos soldados. Deu banquetes que duraram 3 dias aos principais oficiais e mandou em seguida as tropas aos lugares que lhes eram destinados. Capítulo 4. Vimos como Tito deixou a 10ª legião como guarnição em Jerusalém.
em vez de mandá-la para o Eufrates, onde estava antes. Quanto à 12ª, que antes estava em Rafana, lembrando-se de que tinha sido derrotada pelos judeus no tempo de Céstio, fê-la sair da Síria para mandá-la a Melita, que está ao longo do Eufrates, nos limites da Armênia e da Capadócia, e conservou somente a 5ª e a 15ª, que julgou suficiente até que ele tivesse chegado ao Egito. Depois de ter dado estas ordens, partiu com o exército e dirigiu-se a Cesareia, que está à beira-mar, porque o inverno não lhe permitia embarcar para a Itália. Ali deixou os prisioneiros e todos os seus despojos em quantidade bastante grande. Capítulo 5. Durante o cerco de Jerusalém, Vespasiano embarcou num navio mercante e foi de Alexandria a Rhodes, onde se transferiu a uma galera, sendo recebido com aclamações de alegria e votos pela sua prosperidade em todas as cidades por onde passou. Durante a viagem da Jônia foi à Grécia, da Grécia à ilha de Corfo, de lá a Eslavônia, de onde continuou o caminho por terra. Capítulo 6. Tito partiu de Cesareia, está à beira-mar, para Cesareia de Filipe, e lá ficou muito tempo. Deu durante sua permanência muita alegria ao povo, com vários espetáculos de todas as espécies, os quais, porém, custaram a vida de vários judeus que tinham sido capturados, pois fê-los combater alguns contra animais ferozes, outros entre si mesmos, em grandes grupos, como numa verdadeira guerra. Foi nesse mesmo tempo que Simão, filho de Giorás, um dos 2 principais chefes dos revoltosos e dos mais cruéis tiranos que jamais existiram, foi preso, do modo como passo a descrever. Capítulo 7. Quando Simão, perseguido na cidade alta de Jerusalém, viu que os romanos se entregavam ao saque, ele reuniu os mais fiéis dos seus amigos com pedreiros munidos de martelos e de outros instrumentos necessários ao que ele intentava, bem como víveres para vários dias, e entrou num esgoto, de que poucas pessoas tinham conhecimento. Enquanto não acharam obstáculo, caminharam. Quando encontravam alguma coisa que os detinha, serviam-se dos instrumentos que possuíam para abrir caminho, e Simão esperava assim encontrar uma abertura pelo qual se pudesse salvar. Mas foi iludido nas suas esperanças. Pouco haviam feito nessa empresa quando os víveres lhes vieram a faltar, embora eles os poupassem bastante, e assim foram obrigados a voltar atrás. Simão, para enganar os romanos e evitar ser reconhecido por eles, vestiu-se de branco, colocou por cima um manto de púrpura, preso com um broche, e foi ao lugar onde estava o templo. A princípio, os romanos ficaram admirados. Depois perguntaram quem ele era, mas em vez de dizê-lo, pediu que o levassem ao comandante. Terêncio Rufo veio no mesmo instante, e tendo sabido de sua mesma boca quem ele era, fez prendê-lo com correntes, vigiá-lo com cuidado e mandou avisar Tito. Foi assim que Deus permitiu que esse tirano, que tinha praticado tantos atos de crueldade inaudita, tão horríveis, e feito morrer tanta gente, acusando-os falsamente de se terem querido entregar aos romanos, caísse nas mãos dos inimigos, sem que nenhum outro que ele mesmo contribuísse para sua ruína. Os maus não se podem furtar à vingança daquele juiz, ao qual nada está oculto, e quando se julgam em segurança, porque ele não os castiga logo, então é que a justiça exerce sobre eles castigos mais terríveis. Como é uma prova o exemplo desse grande criminoso? Ele foi causa de que se procurassem e se encontrassem nos esgotos vários dos revoltosos que lá se haviam escondido com ele. Levaram-no acorrentado a Tito, que então estava em Cesareia, perto do mar, e ele o conservou para a entrada triunfal. Capítulo 8.
O grande príncipe comemorou, nesse mesmo lugar em Cesareia, o dia natalício de Domiciano, seu irmão, com grandes demonstrações de regozijo, e à custa da vida de mais de 2.500 judeus, que tinham sido julgados dignos de morte. Uma parte foi queimada, o restante obrigado a combater ou contra animais ferozes ou uns contra os outros, como gladiadores. Por mais que parecesse desumano fazer esse povo perecer dessas diversas maneiras, os romanos estavam persuadidos de que seus crimes mereciam um castigo ainda muito maior. Tito foi de Cesareia a Berita, cidade da Fenícia e colônia dos romanos. Lá ficou muito tempo e quis celebrar com magnificência ainda maior o dia natalício do imperador seu pai, nos tantos divertimentos e espetáculos que ele deu ao povo. Pereceram também judeus da mesma maneira de como acabo de falar. Capítulo 9. Os judeus que moravam em Antioquia muito tiveram que sofrer por esse mesmo tempo. Toda a cidade se sublevou contra eles, quer pelos muitos crimes de que eram acusados, quer pelos de que o tinham sido pouco tempo antes. Julgo-me obrigado a relatá-lo em poucas palavras, para melhor fazer compreender o que a continuação desta história obrigar-me-á a referir. Como a nação dos judeus, espalhada por toda a terra, está perto da Síria, nessa província havia um grande número deles, particularmente em Antioquia, quer pela grandeza da cidade, quer porque os sucessores do rei Antíoco Epifânio, que saqueou Jerusalém e o templo, lhes haviam dado inteira liberdade de lá permanecerem com o mesmo direito de burguesia dos gregos, e lhes tinham restituído, para enriquecer sua sinagoga, todos os presentes de vasos de cobre oferecidos a Deus. Eles desfrutaram pacificamente de tais privilégios, sob o reinado desse soberano e de seus sucessores. Multiplicaram-se muito, adornaram esplendidamente o templo, com os ricos presentes que lhes foram oferecidos. Atraíram para sua religião um grande número de idólatras, que a eles se uniam de algum modo. Quando a guerra começou e Vespasiano veio por mar à Síria, eles ali eram muito odiados, e então um deles, de nome Antíoco, filho do mais ilustre e do mais poderoso dos que residiam em Antioquia, acusou seu próprio pai e a vários outros, na presença de todo o povo reunido no teatro, de que eles tinham intenção de incendiar a cidade durante a noite, e nomeado alguns judeus de fora, ele afirmou serem cúmplices daquela conspiração. O povo sublevou-se de tal modo que os matou queimados ali mesmo no teatro, e queria imediatamente exterminar todos os outros judeus, na persuasão de que se tratava da salvação de sua cidade, e não podiam perder tempo. Antíoco tudo fez para incitá-los ainda mais, e para que, se não pudesse duvidar de que tinha deveras mudado de religião e tinha horror pelos costumes judaicos. Não se contentou de sacrificar à maneira dos pagãos e quis que se obrigassem também os outros a fazer o mesmo, e que se considerasse como traidores os que se negassem a fazê-lo. O povo aceitou essa proposta, mas poucos judeus fizeram-no, e os que se atreveram a contradizê-lo foram mortos. Antíoco não se contentou de ter cometido uma tão terrível impiedade, mas ajudado por alguns soldados que o governador da província dos romanos lhe dera. Tudo fez para impedir que os de sua nação festejassem o sábado, e os obrigou a trabalharem nesse como nos outros dias. As violências que usou foram tais que se viu em pouco tempo não somente em Antioquia, mas em outras cidades cessar a observância desse santo dia. Essa perseguição feita aos judeus em Antioquia foi seguida de uma outra de que me acho também obrigado a falar.
o mercado quadrado, o tesouro dos documentos, o arquivo onde se conservavam os atos públicos e os palácios foram incendiados. As chamas cresceram tanto que foi quase impossível impedir que a cidade fosse quase completamente reduzida a cinzas. Antíoco acusou os judeus de terem sido os autores do mal, e não lhe foi difícil fazê-lo acreditar, porque os habitantes, quando mesmo não os odiassem há muito tempo, o que havia acontecido pouco antes teria sido suficiente para persuadi-los. Sua paixão cegava-os de tal modo que eles quase imaginavam ter visto os judeus atear o fogo. Correram então furiosamente para massacrá-los, mas colega, que na qualidade de lugar-tenente do governador tinha autoridade na ausência de Sesênio Preto, que Vespasiano havia constituído governador e que ainda não tinha chegado, teve grande dificuldade em contê-los e em obter deles que avisassem a Tito de que se havia passado. Mandou depois uma informação muito exata e constatou-se que os judeus não tinham absolutamente tomado parte nenhuma no crime, mas que havia ele sido cometido por homens cheios de dívidas, a fim de se livrarem da perseguição que se poderia fazer contra eles, uma vez que todos os papéis tivessem sido queimados. Seus credores não teriam documentos nem títulos que lhes dessem direito de persegui-los. Entretanto, os judeus esperavam com temor os efeitos de tão falsa e importante acusação. Capítulo 10. Tito estava muito apreensivo a respeito do resultado da viagem do imperador seu pai, quando soube com enorme satisfação por cartas dele mesmo, que todas as cidades da Itália e Roma particularmente o haviam recebido com grandes demonstrações de júbilo e alegria. Na verdade, ele não tinha motivos para se admirar, porque o afeto que lhe dedicavam era tão grande e tão geral que todos estavam impacientes por vê-lo. O Senado, que ainda se lembrava dos males sucedidos na mudança de imperadores, julgava-se bem feliz de ter por soberano um grande general, cujos cabelos brancos e cuja glória, por tantos triunfos, tornavam venerável a todo o mundo e que possuía tanta virtude que não se podia duvidar de que haveria de empregar todos os seus esforços para a felicidade de seus súditos. O povo considerava-o como um libertador, que não somente impediria a opressão, mas restituir-lhe-ia sua antiga tranquilidade e abundância. Os soldados, mais que todos os outros, ardiam de desejo de vê-lo sobre o trono, porque, sendo testemunhas das batalhas que ele tinha gloriosamente vencido e da ignorância e covardia dos outros imperadores, que lhes haviam custado tão caro, julgavam-se felizes, por não temer mais sob seu governo a vergonha que eles lhes tinham feito sofrer e achavam que ele somente seria capaz ao mesmo tempo de governá-los e de fazê-los conquistar muitas honras. Com esse afeto tão geral que as admiráveis qualidades do soberano lhe haviam granjeado, as pessoas mais ilustres, não podendo suportar a demora de vê-lo, foram bem longe ao seu encontro, seguidas por um grande número de pessoas levadas pelo mesmo desejo, que jamais compareceram à sua presença, nem mesmo quando ele já vivia em Roma. Quando se soube que ele se aproximava e com que bondade recebia todos os que haviam ficado, encheram as ruas à sua passagem, com suas mulheres e filhos, atraídos pela afabilidade que lhe transparecia no semblante, no transporte de sua alegria. Chamavam-no de benfeitor, libertador, o único digno do trono do império. Caminhava-se sobre flores, impregnadas de tantos perfumes. As ruas pareciam um templo, e a multidão era tão compacta que aquele feliz imperador, que todos consideravam como o pai da pátria,
com dificuldade pôde chegar ao palácio. Ofereceu então sacrifícios aos deuses domésticos, para lhes dar graça de sua feliz ascensão ao poder, e em todas as famílias na cidade houve banquetes, em que se misturavam os amigos, os vizinhos, e geralmente todas as classes de pessoas, que no seu regozijo pediam ardentemente a Deus que conservasse para o império por longos anos um tão excelente príncipe, que fizesse reinar seus filhos depois dele com a mesma felicidade e conservasse o cetro nas mãos de toda a sua posteridade. Tal a entrada de Vespasiano em Roma, e não se pode imaginar a prosperidade que se lhe seguiu. Capítulo 11. Algum tempo antes, quando este excelente imperador ainda estava em Alexandria e Tito sitiava Jerusalém, uma parte da Alemanha revoltou-se, juntamente com aquela parte das Gálias, que lhe está muito perto, na esperança de sacudir o jugo dos romanos. Diversas razões levaram os alemães a isso. Seu natural, que não segue de boa vontade os melhores conselhos, sua facilidade em enfrentar os perigos, a menor probabilidade de êxito, seu ódio pelos romanos, que eles consideravam a única nação que os poderia dominar, e uma conjuntura tão favorável como a das guerras civis causadas pelas frequentes mudanças de imperador, clássico e civil, os dois mais poderosos dos alemães, e que há muito tempo pensavam em se revoltar, foram os primeiros a fazer a proposta. Acharam os ânimos bem dispostos. Uma parte daquela nação prometeu tomar as armas e todo o restante, talvez os seguiria. Mas aconteceu como, por uma providência de Deus, que Petílio Cerealis, antes governador da Alemanha, soube dessa novidade, quando estava a caminho para tomar posse do governo da Inglaterra, que Vespasiano lhe havia confiado e o tinha declarado cônsul. Marchou imediatamente contra os rebeldes, atacou-os, derrotou-os, matou a muitos e obrigou os demais a voltarem à submissão. Todavia, mesmo que ele não os tivesse castigado, não deixariam eles de ser, pois logo que se soube em Roma dessa sublevação, Domiciano César, filho de Vespasiano, o qual muito jovem era todavia profundo conhecedor das coisas de guerra, embora sua idade não o manifestasse, levado por aquela coragem que lhe era hereditária, quis tomar o comando do exército para reprimir a revolta. A notícia de sua marcha espantou tanto aqueles sediciosos que se submeteram, prontificando-se a cumprir todas as condições que ele impusesse e se consideraram felizes de continuar sujeitos como antes, sem serem obrigados a isso pela força. Assim o jovem príncipe, depois de ter posto em ordem todas as províncias vizinhas das Gálias, de modo que não surgissem outras revoltas, voltou a Roma, com a glória de se ter mostrado digno filho de tal pai. Capítulo 12. Naquele mesmo tempo, quando os alemães se haviam revoltado, os citas mostraram até que ponto chegava a sua ousadia. Passaram em grande número o Danúbio, entraram na Mércia e, com uma repentina invasão, dizimaram algumas guarnições romanas. Mataram num combate o lugar-tenente-geral, Fonteio Agripa, homem que gozava de dignidade consultar e que tinha ido corajosamente contra eles. Percorreram e devastaram toda aquela província. Logo que Vespasiano o soube, para lá mandou Rúblio Galo para castigá-los. Ele matou a muitos e os derrotou em vários combates. Os que puderam fugir retiraram-se cheios de temor para seu país, e aquele general, depois de ter tão depressa posto fim àquela guerra, reforçou de tal modo as guarnições
que não havia mais motivo de temor de semelhantes incursões para o futuro. Capítulo 13. Tito, ao partir de Berita, onde tinha, como dissemos, permanecido algum tempo, organizou magníficos espetáculos em todas as cidades da Síria onde passou, e os judeus que ele levava como escravos eram, como outras tantas, provas vivas da ruína daquele miserável povo. Encontrou ele em seu caminho um rio, que bem merece dele dizermos alguma coisa. Ele passa entre as cidades de Arsé e de Rafanéia, do reino de Agripa, e tem algo de maravilhoso. Depois de ter deslizado por 6 dias com grande abundância de água e curso rápido, de repente seca e recomeça no dia seguinte a correr, durante outros 6 dias, como antes, e a secar no 7º dia, sem jamais alterar esta ordem, o que lhe mereceu o nome de sabático, porque pareceu que ele comemorava o 7º dia como os judeus o fazem com o sábado. Capítulo 14. Os habitantes de Antioquia sentiram tanta alegria por saber que Tito viria à sua cidade, que quando souberam que ele se aproximava, quase todos se dirigiram a 30 estádios ao seu encontro, com suas esposas e filhos. Colocaram-se em fila dos 2 lados, abrindo alas, e assim acompanharam-no até a cidade. Elevando as mãos para o céu, faziam ecoar gritos de aclamações, misturados com incessantes preces e rogos, para que ele expulsasse os judeus da cidade. Ele, porém, escutava tudo sem responder. Pode-se avaliar o temor dos infelizes judeus na incerteza do que ele determinaria, num assunto em que se tratava da sua completa ruína. Mas ele não se deteve em Antioquia. Continuou para o Eufrates, até a cidade de Zeugma. Embaixadores de Vologeso, rei dos partos, vieram encontrá-lo e apresentaram-lhe em seu nome uma coroa de ouro, como sinal de sua participação na glória de ter vencido os judeus. Ele a recebeu e deu um soberano banquete aos embaixadores. Voltando a Antioquia, o senado e os magistrados rogaram-lhe insistentemente que se dirigisse ao teatro onde todo o povo estava reunido. Ele fê-lo com demonstrações de bondade, e lá renovaram-lhe o pedido que lhe haviam feito de expulsar os judeus. O sábio príncipe respondeu de uma maneira muito espiritual que não sabia para que lugar relegá-los, pois aquele para onde os poderia mandar havia sido destruído e já não podia recebê-los. Ante a recusa, os habitantes pediram-lhe então que pelo menos apagasse os privilégios daquela nação das lâminas de cobre onde estavam gravados. Mas não lhes concedeu ele nem este segundo pedido e partiu para o Egito, deixando as coisas em Antioquia, com relação aos judeus, no mesmo estado em que antes estavam. Capítulo 15. O grande príncipe, bom e ao mesmo tempo valente, voltou a passar por Jerusalém, que era então um espantoso deserto, e em vez de se alegrar, como um outro o teria feito, por tê-la, depois de tantos esforços, reduzido ao domínio de suas armas, não pôde, comparando aquelas ruínas com seu antigo esplendor e magnificência, não se sentir movido a compaixão por ver uma tão grande e soberba cidade reduzida a estado tão deplorável. Fez imprecações contra os autores da revolta, que o haviam obrigado a chegar àqueles extremos, contra seu natural, tão contrário de buscar a glória com a infelicidade dos vencidos, ainda que culpados. A riqueza daquela cidade eram tantas que ainda muitas coisas preciosas havia no meio das ruínas. Muitas delas os romanos descobriram. Os prisioneiros indicavam outras mais, de ouro, de prata, bem como outras coisas preciosas enterradas pelos seus donos.
na incerteza em que viviam dos eventos da guerra. Tito continuou seu caminho para o Egito e somente atravessou aquela deplorável solidão. Quando chegou a Alexandria, para ali embarcar, despediu as 2 legiões que o haviam acompanhado pelas províncias, para o lugar de onde tinham vindo, isto é, a 5ª para a Mésia, a 10ª para a Hungria, e ordenou que levassem Simão a Roma, bem como João, os 2 chefes dos revoltosos, com 700 outros dos maiorais e dos mais vistosos dos prisioneiros, para servirem no ingresso triunfal. Capítulo 16. Com um vento favorável, Tito chegou a Roma bem depressa e foi recebido do mesmo modo que Vespasiano, seu pai, mas com um acréscimo de honra, que aquele admirável pai quis mesmo dar ao filho, indo em pessoa ao seu encontro. Sua amizade, bem como a de Domiciano, causava grande alegria ao povo, porque parecia em tudo haver algo de sobrenatural. Alguns dias depois, Vespasiano e Tito determinaram que seria um só o triunfo para ambos, embora o Senado tivesse determinado um para cada um. Em particular, o dia de pompa tão soberba chegou, e não houve uma só pessoa naquela infinita multidão de povo que enchia toda Roma que não quisesse presenciá-la. A massa popular era tão grande que não havia mais lugar para a passagem dos imperadores. Todos os soldados, com os comandantes à frente, marchavam em ordem, dirigiram-se antes do despontar do dia para diante das portas, não do Palácio Alto, mas do de Ísis, onde os soberanos haviam passado a noite. O dia apenas começava a despontar, quando eles saíram, coroados de louros, vestidos de púrpura para se dirigir a Roma Otávia, onde o Senado incorporado, os maiores senhores do império e os cavaleiros romanos os esperavam. Havia perto de um grande pórtico um tronco elevado, onde estavam assentos de marfim. Depois que os 2 imperadores se sentaram, coroados da maneira como dissemos, vestidos somente de mantos de seda e sem armas, todos os soldados os aclamaram pelos seus grandes feitos, como testemunhas que haviam sido, atribuindo tudo o que foram realizado à sua virtude. Vespasiano, vendo que eles não cessavam de aclamá-lo, por modéstia, impôs-lhe silêncio. Levantou-se e, cobrindo a cabeça com uma parte do pano de seu manto, fez as orações e os votos de praxe. Tito fez o mesmo depois dele. Vespasiano em seguida falou a todos em geral, em poucas palavras, e mandou os soldados para os banquetes que lhes estavam preparados, segundo o costume. De lá seguiu, acompanhado por Tito, para a porta triunfal, assim ela é chamada, porque somente por ela passa o cortejo dos triunfos. Os triunfadores, depois de ali ter tomado a refeição, revestem-se dos trajes de triunfo, oferecem sacrifício aos deuses, cujas estátuas estão colocadas sobre essa porta, e por ali passam para os lugares destinados aos espetáculos públicos, a fim de que o povo possa mais facilmente ver a magnificência dessas pompas soberbas. Capítulo 17. É impossível descrever a magnificência desse festejo triunfal. Ela sobrepuja mesmo tudo o que se pode imaginar, quer pela excelência das obras, quer pela quantidade de riquezas e semelhança das coisas que ali estavam tão admiravelmente representadas. O que todas as nações mais felizes tinham podido em tantos séculos reunir de mais precioso, de mais maravilhoso e de mais raro, parecia ter se juntado naquele dia para manifestar até que ponto ia a grandeza do império. O ouro, a prata e o marfim brilhavam em tal abundância num número incrível de obras excêntricas e preciosas, que não pareciam se apresentar por partes isoladamente,
como uma pompa solene, mas ali está, dispostos em massa. Viam-se todas as espécies de vestuários de púrpura, admiravelmente recamados à maneira dos babilônios, uma quantidade enorme de pedrarias, umas encastoadas em coroas de ouro, outras em objetos preciosos. A beleza era surpreendente, de tal sorte que jamais se teria pensado poder ainda contemplar algo de semelhante. Havia estátuas dos deuses das diversas nações, de tamanho surpreendente, executadas por mestres excelentes, em que a arte não perdia para a matéria, por mais preciosa que fosse. Havia ainda várias espécies de animais raros e estimados pela sua qualidade. Os que levavam ou traziam essas coisas que tinham sido destinadas para servir à pompa festiva estavam revestidos de mantos recamados de ouro e de outros hábitos tão ricos que nada poderia ser mais suntuoso. Os próprios escravos estavam tão bem vestidos e de maneiras tão diferentes que aquela variedade impedia que se notasse a tristeza da escravidão esculpida em seus rostos. Nada, porém, causava tanta admiração aos espectadores do que as diversas representações, como grandes armações de 3 ou 4 andares. Todas elas estavam adornadas com enfeites de ouro e de marfim, e a todo momento se imaginava ver sucumbir sob tal peso o grande número de homens que as levavam. Eram imagens de cenas de guerra, as mais notáveis representadas ao natural, que pareciam mesmo reais. Viam-se províncias muito férteis, devastadas, tropas inteiras feitas em pedaços, outras postas em fuga, várias feitas prisioneiras, muralhas fortíssimas, derrubadas pelas máquinas, castelos tomados e destruídos, grandes cidades muito povoadas tomadas de assalto, um exército inteiro entrando pela brecha, passando todos a fio de espadas, sem poupar mesmo os que, como única defesa, usavam de rogos e súplicas, queimando templos, sepultando em suas ruínas todas as casas e aqueles que antes lhe eram senhores. Por fim, a ferro e fogo, praticando toda sorte de crueldades tão horríveis que, em vez de águas favoráveis que tornam a terra fecunda e matam a sede aos homens e aos animais, eram regatos de sangue que apagavam uma parte do incêndio, tornando desertas as cidades e fazendo delas um montão de cinzas. Os judeus tinham experimentado todos esses males que a guerra mais cruel que se pode imaginar é capaz de produzir. Sobre cada uma dessas cidades estava representado aquele que as havia defendido e de que maneira havia sido aprisionado. Vinham em seguida vários navios. Entre a grande quantidade de despojos, os mais notáveis eram os que tinham sido feitos no templo de Jerusalém, a mesa de ouro que pesava vários talentos, o candelabro de ouro feito com tanta arte para torná-lo próprio ao uso ao qual era destinado. Do seu apê elevava-se uma espécie de coluna, de onde saía como o tronco de uma árvore, de 7 ramos, na ponta de cada um dos quais estava um braço em forma de lâmpada. O número 7 significava o 7º dia, o sábado, tão santificado pelos judeus que o observam tão religiosamente. Sua lei, que é a coisa pela qual eles têm a maior veneração, encerrava essa magnífica exposição de tantos e tão ricos despojos que os romanos lhes haviam conquistado. Várias estátuas da vitória, todas de ouro e de marfim, vinham em seguida. Por fim vinha Vespasiano, seguido de Tito e Domiciano. Os acompanhavam, tão soberbamente vestido e montado sobre um lindo cavalo que ninguém se cansava de contemplá-lo.
Capítulo 18. O espetáculo desse cortejo triunfal, tão magnífico, terminou no templo de Júpiter Capitolino. Aí ele se deteve segundo o antigo costume, até que tivesse anunciado a morte do chefe dos inimigos. O chefe era então Simão, filho de Gioras, que depois de ter tomado parte do desfile triunfal entre os outros escravos, foi arrastado com uma corda ao pescoço, batido com varas e executado junto do grande mercado, que é o lugar destinado ao suplício dos criminosos. Depois que anunciaram sua morte e que todos manifestaram sua alegria aplaudindo, ofereceram-se sacrifícios acompanhados de orações e votos. Tudo terminado solenemente, os imperadores retiraram-se para o palácio, onde deram um grande banquete. Outros se deram também ao mesmo tempo em toda a cidade onde se festejava aquele dia para dar graças a Deus pela vitória obtida sobre os inimigos e também porque se considerava como o fim das guerras civis e o começo de uma grande ventura para o porvir. Capítulo 19. Depois deste ingresso triunfal de Vespasiano, vendo ele o estado do império bem consolidado, como ele desejava, resolveu construir o Templo da Paz, e o fez mais depressa do que se teria pensado, porque, encontrando-se de posse de grandes riquezas, nada poupou para sua construção. Terminado o majestoso edifício, adornou-o com excelentes e numerosas pinturas e outras obras admiráveis, reunidas de todos os lugares do mundo, de modo que aqueles que tinham paixão por coisas semelhantes não precisavam mais sair de Roma para satisfazer a curiosidade. Lá colocou também à mesa o candelabro de ouro e outros ricos despojos do templo de Jerusalém, como um troféu que lhe era tão glorioso quanto a lei dos judeus, e aos véus do santuário, que eram de púrpura, aguardou-os cuidadosamente no seu palácio. Capítulo 20. Depois que Lucílio Basso, enviado para comandar as tropas romanas na Judéia, na qualidade de lugar-tenente-geral, as recebeu de Cereales, Vetiliano, tomou por meio de um acordo o castelo de Herodion, e estando ainda bem escudado pela 10ª legião, resolveu atacar o de Macheron, pois julgava necessário destruí-lo, porque era muito forte e tinha uma posição muito vantajosa, o que poderia dar motivo aos judeus de se revoltarem, na esperança de achar sua segurança na dificuldade que ele teria de atacá-los. Capítulo 21. O castelo de Macheron estava construído sobre um alto monte, cheio de rochas que o tornavam quase inexpugnável. A natureza, para aumentar-lhe ainda a força, rodeara-o de todos os lados por vales de profundidade incrível e muito difíceis de se passar. O que está do lado do ocidente tem 60 estádios de comprimento e termina no lago Asfaltite, e a altura do castelo parece enorme daquele lado. Os vales que o rodeiam do lado do norte e do sul não são menores que os outros nem mais fáceis de se vencerem. O que está do lado do oriente, cuja profundidade é de 100 côvados, termina no monte que está fronteiro ao castelo. Alexandre, rei dos judeus, considerando as vantagens daquela posição, foi o primeiro que lá construiu um castelo. Gabínio destruiu-o na guerra que fez a Aristóbulo. Herodes, o Grande, não somente julgou conveniente restaurá-lo para dele se servir contra os árabes das fronteiras, dos quais estava perto, mas construiu ali também uma cidade que ele cercou de fortes muros e de torres, e de onde se ia ao castelo. O castelo, situado no cume do monte, estava também rodeado por uma muralha muito forte, com torres nos cantos de 60 côvados de altura. O príncipe mandou construir no meio um palácio tão admirável pela beleza
como pela grandeza, e mandou cavarem-se muitas cisternas, a fim de que não houvesse falta de água, e fez o que pôde para tornar a antivencedora da natureza, fortificando ainda mais um lugar que ela tivera já grande prazer em defender. Lá colocou depois tantas armas, máquinas e munição de guerra e de boca, que os que a defendessem não teriam motivo de temer um grande cerco. Capítulo 22. Havia naquele palácio uma planta de arruda de tamanho tão descomunal que não há figueira que lhe seja nem mais alta, nem mais larga. Dizem que já estava lá no tempo de Herodes e que poderia ainda durar por muito tempo, se os judeus não a tivessem destruído, quando tomaram aquela praça. Capítulo 23. No vale que rodeia Macheron, do lado do norte, encontra-se no lugar chamado Bara, uma planta que tem o mesmo nome e que se parece com uma chama e lança, à tarde raios resplandecentes, e retira-se quando a gente a quer apanhar. O único meio de detê-la é atirar-lhe urina de mulher, ou aquele sangue supérfluo, que elas de tempos em tempos eliminam. Não se pode tocá-las, sem perigo de morrer, a menos que se tenha na mão a raiz da mesma planta. Encontrou-se um outro meio de colhê-la sem perigo. Cava-se em redor, de modo que ela fique presa pela raiz, a qual amarra-se um cão. Este, querendo seguir aquele que o amarrou, arranca a planta e morre imediatamente, como se resgatasse com sua vida a do seu dono. Depois disso, pode-se sem perigo manuseá-la. Ela tem uma virtude que faz não se temer expor a qualquer perigo para apanhá-la, isto é, os demônios ou as almas dos maus que entram no corpo dos homens vivos e que os matariam se não lhes impedisse. Abandonaram-nos imediatamente quando deles se aproxima dessa planta. Capítulo 24. Vêem-se nesse mesmo lugar fontes de água quente, cujas qualidades são muito diferentes. Umas são amargas, outras extremamente doces. Há também fontes de água fria nos lugares mais baixos, cujo sabor é diferente. Vemos com admiração, sobre uma caverna pouco profunda, uma pedra, de onde saem, como de dois seios, muito próximos um do outro, duas fontes, uma de água muito fria e outra muito quente, que depois, misturando-se, podem servir para um banho muito agradável e útil para diversas espécies de enfermidades e particularmente para fortalecer os nervos. Há também minas de enxofre e de alume. Capítulo 25. Depois que Basso observou bem Macheron, mandou encher o vale que está do lado do oriente e trabalhou com grande diligência para levar plataformas bastante altas a fim de poder atacar o castelo. Os judeus que lá estavam cercados obrigaram aos que consideravam como uma vil população a se retirar para a cidade, a fim de resistir aos primeiros ataques dos romanos e permanecerem para a defesa do castelo, porque além de ser bastante forte e mais fácil de se defender, eles não duvidavam em obter facilmente o perdão dos romanos, entregando-lhe se lhe não pudessem resistir, depois de ter feito todo o possível para obrigá-los a levantar o cerco. Não se passava um dia sem que dessem vários assaltos e não matassem vários dos inimigos, que eles procuravam continuamente surpreender. Os romanos, ao invés, mantinham-se sempre alertas, mas não era desse modo que o cerco devia terminar. Um acidente obrigou os judeus a lhes entregar a praça. Havia entre eles um certo Eleazar, moço forte e muito valente. Ele se distinguia em todos os combates, atrasava os trabalhos dos romanos, animava a coragem dos inimigos com seu exemplo, e quando eles eram obrigados a ceder, facilitava-lhes a retirada.
ficando sempre por último para escorar o ataque dos inimigos. Um dia depois da luta, em vez de regressar com os outros para a praça, ele se deteve para falar com os que estavam nas muralhas, como desprezando os romanos que ele dizia pouco corajosos e incapazes de um novo combate. Um soldado do exército romano de nome Rufo, que era egípcio, atacou-o tão repentinamente que o dominou. Levou-o então armado como estava e o trouxe para o acampamento com grande espanto dos judeus, como se pode bem imaginar. Baço fê-lo estender completamente despido e chicotear à vista dos seus companheiros. Eles vieram todos ante esse espetáculo, e seu pesar foi tão grande que o ar ecoava com seus gemidos e lamentações. Mal se podia imaginar ser aquilo causado pela infelicidade de um único homem. Baço, para aproveitar a ocasião e aumentar ainda mais a compaixão que tinham de Eleazar e obrigá-los a entregar-lhe a praça para poupar-lhe a vida, mandou erguer uma cruz, como para crucificá-lo naquele mesmo instante. Apenas a viram erguida, o pesar dos judeus cresceu tanto e de tal modo que se puseram a gritar que tamanha dor lhe era insuportável. Eleazar, por seu lado, rogava-lhes que não o deixassem morrer tão miseravelmente e que pensassem na própria salvação, sem pretender resistir às forças e à boa sorte dos romanos, depois que tantos outros tinham sido obrigados a ceder. Este pedido, mais o dos parentes que intercediam por ele, tocou tão vivamente aos que defendiam o castelo, que contra seus primeiros sentimentos resolveram, para salvar Eleazar, entregar a praça com a condição de se retirarem para onde quisessem. Mandaram imediatamente a proposta a Baço, que facilmente a aceitou. Os que estavam na cidade, tendo sabido desse tratado feito, sem sua participação, resolveram fugir durante a noite. Mas os outros, quer pela inveja, quer por temor de que Baço fosse contra eles, avisaram-no. Assim só os que haviam saído por primeiros e que eram os mais decididos, salvaram-se. O restante, uns 1.700, foram mortos, suas mulheres e filhos escravizados. Aos do castelo, Baço, para manter a palavra que lhe havia falado, entregou-lhes Eleazar. Capítulo 26. Baço soube que vários judeus que haviam escapado de Macheron se tinham refugiado numa floresta chamada Jardes. Marchou então contra eles, rodeou a floresta com seus soldados, para que nenhum pudesse escapar, e mandou a infantaria que cortasse as árvores da floresta. Assim os judeus foram obrigados a tentar abrir uma passagem pela força. Atacaram todos ao mesmo tempo, com muita violência e soltando grandes gritos. Foram recebidos pelos romanos com sua coragem comum. De um lado a ousadia, do outro uma firmeza inquebrantável. Sustentaram por muito tempo o combate. Por fim, os romanos venceram, perdendo apenas 12 homens e alguns feridos, ao passo que os 3.000 judeus que lá estavam morreram todos. Tinham como chefe a Judas, filho de Jaires, de quem falamos há pouco. Ele comandava alguns soldados em Jerusalém durante o cerco e tinha escapado pelos esgotos. Capítulo 27. Nesse mesmo tempo, o imperador ordenou a Baço e a Libério Máximo, seu intendente, que vendessem todas as terras da Judéia, porque as queria reservar como seu domínio. Sem mais, ali construir cidades e deixasse somente 800 homens como guarnição em Emaús, que dista de Jerusalém apenas 30 estádios. O mesmo soberano ordenou também que os judeus, em qualquer lugar onde morassem, deveriam pagar cada qual, todos os anos, 2 dracmas ao Capitólio, como antes pagavam ao Templo de Jerusalém.
tal a condição em que esse infeliz povo se encontrava. Capítulo 28. No quarto ano do reinado de Vespasiano, Antíoco, rei de Comagena, sofreu com toda a sua família o revés de que vou falar. Sesênio Peto, governador da Síria, que por ódio a este soberano, quer porque fosse verdade, escreveu ao imperador dizendo que Antíoco e Epifânio, seu filho, tinham abandonado o partido dos romanos para abraçar o dos partos, e se não se impedisse, eles ateariam uma guerra que perturbaria todo o império. A proximidade desses dois reis tornava sua missão mais temível e Samosata, a maior cidade de Comagena, estava situada sobre o Eufrates, e daí ao rei dois partos a comodidade de passar e tornar a passar facilmente o rio. Vespasiano achou que não devia desprezar um aviso tão importante, ao qual prestava fé. Assim mandou Peto fazer o que julgasse conveniente. Este não perdeu tempo para usar o poder. Entrou em Comagena com a 10ª legião, algumas cortes e as tropas auxiliares de Aristóbulo, rei da Cálcida, e de Soeme, rei de Emeso. Foi-lhe fácil vencer Antíoco, porque, não tendo ideia de que havia sido acusado, não tinha outro sim a menor suspeita, e como sinal de sua fidelidade saiu da capital com sua esposa e filhos, e foi acampar a 120 estádios numa planície. Peto tornou-se sem dificuldade senhor de Samosata. Para lá mandou uma guarnição e perseguiu Antíoco. Tão grande, tão injusta violência não foi capaz de levar esse príncipe a tomar as armas contra os romanos, mas Epifânio e Calísnico, seus filhos, que eram jovens e muito valentes, julgaram que lhes seria vergonhoso perder assim o reino sem tomar a espada. Reuniram o que puderam de seus soldados, travaram um grande combate e demonstraram tanta coragem que perderam poucos homens. Esse bom resultado, embora favorável a Antíoco, não fez, porém, resolver-se a ficar. Ele fugiu para a Cilícia, com sua esposa e suas filhas. Sua ausência fez seus soldados perderem toda a esperança de poder conservar o reino que ele mesmo havia abandonado, e assim passaram para o lado dos romanos. Os dois irmãos, nessa extrema contingência, atravessaram o Eufrates, acompanhados somente por 8 cavaleiros, para se refugiarem junto de Vologeso, rei dos partos. Este príncipe, em vez de desprezá-los em sua infeliz sorte, recebeu-os com não menor honra do que se eles ainda estivessem gozando de toda a prosperidade. Quando Antíoco chegou a Tarso, na Cilícia, Peto mandou um oficial detê-lo com ordem de levá-lo acorrentado a Roma. Vespasiano não tolerou que se tratasse a um rei tão indignamente. Julgou melhor relembrar sua antiga amizade do que se deixar levar pelo ressentimento, ante a ofensa que estava persuadido de ter recebido dele o que tinha dado motivo àquela guerra. Mandou então que lhe tirassem as cadeias sem obrigá-lo a continuar a viagem, e que ele ficasse na Lacedemônia, onde estipulou uma grande quantia para suas despesas, a fim de que ele lá pudesse viver como rei. Tão gentil tratamento não somente tirou Epifânio e seus parentes da extrema apreensão em que estavam pelo pai, mas fê-los mesmo esperar reconquistar as boas graças do imperador, o que eles desejavam ansiosamente, porque não se podiam julgar felizes estando mal com os romanos. Vologeso escreveu em seu favor a Vespasiano, que lhes permitiu com muita bondade vir a Roma. Seu pai também para lá foi, logo depois, e enquanto lá permaneceram, sempre foram tratados com grande honra. Capítulo 29. Falamos em outro lugar dos alanos, que moram perto do rio Tanais, e dos mares Meotidos,
e são originários da Sítia. Resolveram eles naquele mesmo tempo saquear a Média, e para isso combinaram com o rei da Hircânia, porque ele era senhor da única passagem, por onde lá se podia entrar. Essa passagem era chamada de Portas Cáspias. Disse que essa passagem foi feita por Alexandre o Grande e que é fechada com portas de ferro. Assim, tendo chegado à Média e não encontrado resistência, porque não desconfiavam de nada, saquearam todo o país, tomaram grande quantidade de gado e o rei Pacoro, que então reinava, ficou tão atemorizado que fugiu para os montes e foi obrigado a dar 100 talentos para retirar sua esposa e suas concubinas das mãos daqueles bárbaros. Passaram assim sem encontrar obstáculos algum, destruindo tudo até a Armênia, onde Tiridate então reinava. O príncipe veio-lhes ao encontro, travou-se um grande combate e pouco faltou que ele não lhes caísse nas mãos, pois um deles lançou-lhe uma corda ao pescoço e o teria levado se ele não a tivesse cortado logo com sua espada. Esses bárbaros tornaram-se ainda mais cruéis com esse combate, devastaram todo o país e levaram para sua casa grandes despojos e muitos prisioneiros. Capítulo 30. Basso morreu na Judéia e foi substituído por Flávio Silva, e como Massada era a única praça que lhe restava tomar, ele reuniu todas as tropas para atacá-la. Eleazar, chefe dos sicários ou assassinos, comandava-os nessa praça. Ele era da família de Judas, que tinha outrora persuadido a vários judeus a não se submeterem ao recenseamento que Cirênio queria fazer. Estes revoltosos não podiam tolerar que se obedecesse aos romanos e tratavam os que o faziam como inimigos. Saqueavam-lhe os bens, levavam seu gado, queimavam-lhe as casas e diziam que não se devia fazer diferença entre eles e os estrangeiros, pois eles tinham por sua covardia traído a pátria, preferindo a escravidão à liberdade, para cuja conservação tudo devemos fazer. Mas os efeitos fizeram ver que isso era apenas um pretexto para disfarçar-lhes a crueldade e a ambição, porque quando os que eles acusavam de covardes e pérfidos se uniram a eles para fazer guerra aos romanos, eles os trataram ainda mais cruelmente do que os haviam feito antes, e principalmente aqueles que lhes censuravam a malícia. Jamais tempo algum foi mais fecundo em crimes do que esse, entre os judeus. Cada qual procurava sobrepujar seu companheiro em toda espécie de crueldade e de maldade, bem como de impiedade. Em geral e em particular, só havia corrupção. Os ricos tiranizavam o povo procurava prejudicar os ricos. Uns queriam dominar, outros queriam saquear, e estes sicários foram os primeiros que, sem poupar aos de sua nação, se distinguiram por violências e assassínios. De sua boca só saíam palavras ofensivas. Seu coração só desejava traições e sua inteligência só encontrava prazer em excogitar instrumentos de maldade. Por mais detestáveis e violentos que eles fossem, porém podiam passar por moderados em comparação com João. Este não se contentava de tratar como inimigos e de mandar matar os que propunham coisas úteis para o bem comum, mas não havia males que ele não causasse à sua pátria. Seria para nos admirarmos de que um homem que calcava aos pés o respeito devido às leis de nossos antepassados, que havia renunciado à pureza de que os judeus faziam profissão, que não tinha dificuldade em comer carnes proibidas e cujo furor chegava a cometer 1000 atos de impiedade contra Deus,
tivesse renunciado a todos os sentimentos de humanidade? Que crimes não cometeu também Simão, filho de Giorás? De que espantosa maneira não tratou ele aos mesmos que o haviam recebido em Jerusalém? Eram livres e tornaram-se escravos, submetendo-se à sua tirania? O parentesco, a amizade e todos os outros laços que unem mais fortemente os homens puderam talvez impedir-lhe manchar continuamente as suas mãos no sangue? Em vez de se acalmar e tornar-se mais benigno, não o tornaram e aos do seu partido ainda mais cruéis? Não maltratar e não ofender pessoas indiferentes era para eles uma maldade covarde e tímida. Nada ao contrário lhes parecia tão belo como calcar aos pés todos os deveres da natureza e da sociedade civil, para fazer sentir os efeitos do seu furor, aqueles que eram mais obrigados a amar. Os idumeus, por seu lado, foram-lhes, talvez, inferiores em toda sorte de crimes. Esses malvados, depois de terem massacrado os sacerdotes, não se contentaram de abolir todos os sinais de piedade que podiam ainda restar. Destruíram também tudo o que tinha alguma aparência de justiça humana e de política e puseram a injustiça sobre o trono. Mostraram que eram verdadeiramente zelotes, não pelo amor das coisas justas e santas, as quais os haviam feito tomar esse nome, que eles se atribuíam tão falsamente e com que entusiasmavam os ignorantes, mas por um zelo verdadeiro e pela ardente paixão que tinham de sobrepujar em toda espécie de crimes os maiores criminosos que jamais existiram sobre a face da terra. Se eles mostraram até que excesso pode chegar à impiedade, Deus mostrou quanto sua justiça deve ser temível aos maus, pois de todos os tormentos e suplícios que os homens são capazes de experimentar, não houve um sequer que eles não sofressem durante a vida, e que não sofreram, sem dúvida, depois da morte. Eu sei que alguns dirão que esse castigo, por maior que seja, não corresponde à magnitude das ofensas que se poderia desejar ainda mais, pois não há castigos que os possam igualar. Quanto aos que foram tão infelizes de ficar expostos ao furor dessas feras, não é este o lugar de eu me estender em deplorar sua desdita. Devo retomar minha narração, que fui quase obrigado a interromper. Capítulo 31. Silva avançou com o exército romano para sitiar Massada, defendida por Eleazar, chefe dos sicários. Começou ele por colocar guarnições em todos os lugares dos arredores, que julgou necessárias para se apoderar do país. Mandou em seguida cercar a praça, com um muro, colocando um corpo de guardas para que ninguém pudesse escapar. Armou seu acampamento no lugar onde os rochedos do castelo estão próximos do monte vizinho. Não encontrou poucas dificuldades nesse assédio, porque para manter seu exército não somente era necessário mandar buscar víveres muito longe, o que era um grande trabalho para os judeus que nisso ele empregava, mas iam mesmo a outras partes buscar água, porque ali não havia nem fontes nem regatos. A essas dificuldades juntava-se a da resistência da praça. Estava construída sobre uma grande rocha, cujo vértice, muito elevado, é de longa extensão, rodeada também de todos os lados por vales profundos, cujo fim não se alcança com a vista, porque outras rochas o ocultam. É inacessível mesmo aos animais, exceto por dois caminhos pelos quais lá se pode, embora com dificuldade, um do lado do oriente que corresponde ao lago Asfaltite, o outro do lado do ocidente, um pouco menos difícil,
Deu-se a um destes caminhos o nome de Cobra, porque ele descreve curvas e mais curvas que as rochas que lá se encontram o obrigam a fazer. Há desvios de um lado e de outro, para se poder progredir. Pouco a pouco, por ali caminha-se com grande dificuldade, porque se deve ter todo o cuidado ao mudar os pés a fim de não se escorregar. A morte é inevitável se vier a cair entre essas rochas, tão altas e tão escarpadas, que os mais ousados não as poderiam contemplar sem temor. Depois de se ter chegado por esse caminho, cuja extensão é de 30 estádios, o cume do monte, vemos que este, em vez de terminar em ponta, torna-se uma planície. O sumo sacerdote Jonatas foi o primeiro que escolheu esse lugar para concluir um castelo ao qual ele chamou de Massada, e Herodes o Grande não poupou despesas para fortificá-lo o mais possível. Rodeou-o por um muro construído com pedras brancas, de 12 côvados de altura e de 8 de largura. Os perímetros do muro eram de 7 estádios, e ele o fortificou com 37 torres de 50 côvados de altura, cada uma, as quais se comunicavam com aposentos bastante espaçosos construídos em redor desse muro, nas adjacências. E como a terra dessa pequena planície era muito fértil, ele quis que fosse cultivada para prover a subsistência dos que ali buscassem sua segurança, se não pudessem obter víveres de outros lugares. O príncipe tinha ainda mandado construir no recinto desse castelo, do lado do norte, um soberbo palácio ao qual se subia pelo caminho do lado do ocidente. As muralhas eram muito altas e muito fortes, e nos 4 cantos havia 4 torres de 60 côvados de altura. Os aposentos do palácio, suas galerias e seus banheiros eram admiráveis. Colunas de um só bloco de pedra sustentavam-nas, e o conjunto era tão fortemente unido que nada podia ser mais forte. O pavimento era de mármore, de diversas cores. Herodes tinha feito cavar muitas cisternas na rocha, para conservar a água da chuva, porque as fontes não forneciam o suficiente para todos. Um fosso que não se podia ver de fora levava desse palácio para o alto do castelo, que lhe era como a cidadela. Aqueles que tivessem algum plano de conquistar essa praça mal lhe podiam ver as estradas de acesso bastante difícil, quanto ao que estava do lado do Oriente. Era tal como nós a descrevemos. Tinham construído a 1000 côvados longe do castelo, no lugar mais estreito do caminho, uma torre que lhe fechava a passagem e que não era fácil de se tomar. Toda a estrada tinha mesmo sido feita de tal sorte que era muito difícil passar-se por aí, embora não se encontrassem obstáculos. Assim, natureza e arte pareciam ter trabalhado sem descanso para fortificar essa praça. Capítulo 32. Se a posição e as fortificações dessa praça tornavam-na tão forte a maneira quase incrível com que estava defendida, acrescentava ainda muito a dificuldade em expugná-la. Havia trigo para vários anos, vinho e óleo em abundância, toda espécie de legumes, grande quantidade de tâmaras. Quando Eleazar tomou esse castelo, lá encontrou tudo isso, tão perfeito como quando lá havia sido colocado, embora se tivessem passado quase 100 anos. Quando os romanos a tomaram, encontraram os restantes no mesmo estado. Deve-se, sem dúvida, atribuir a causa disso ao lugar, muito elevado, ao ar muito puro, que torna difícil a corrupção de qualquer alimento. Lá havia também armas de todas as espécies, para uns 10.000 homens.
uma muito grande quantidade de ferro, de cobre e de chumbo, que ainda não tinha sido usado. Tantas coisas úteis mostravam que ali havia sido colocado, com algum fim especial. Julga-se que o príncipe se queria garantir um refúgio seguro no caso de algum destes dois perigos, que tinha motivo de temer uma revolta dos judeus para recolocar no trono algum membro da família dos Asmoneus, e o outro ainda muito maior e mais temível, isto é, que a rainha Cleópatra obtivesse por fim de Antônio que o mandasse matar para dar-lhe seu reino, pois ela o importunava sem cessar a esse respeito, e estava tão apaixonada que há mesmo motivo de se admirar de que ele lhe tenha recusado. Por isso, os temores de Herodes tinham posto essa praça em tal condição que, embora fosse a única que ainda restava, os romanos não podiam, sem tomá-la, terminar a guerra contra os judeus. Capítulo 33. Depois que Silva construiu este muro, que cercava totalmente os judeus em Massada, começou o ataque à praça. Achou somente um lugar que se podia encher de terra, além da torre que fechava o caminho do lado do ocidente, pelo qual se ia ao palácio e ao castelo. Havia uma rocha maior do que essa, sobre a qual estava construído o castelo, chamada Leuce, isto é, branco, porém mais baixa 300 côvados. Depois que Silva dela se apoderou, fez levar terra por cima por meio dos seus soldados, e eles nisso trabalharam com tanto entusiasmo que ergueram uma massa de 100 côvados de altura. Mas, porque esta plataforma não parecia bastante firme e sólida para sustentar as máquinas, Silva mandou construir em cima com grandes pedras uma espécie de cavalete que tinha 50 côvados de altura e outros tantos de largura. Além das máquinas ordinárias, havia também outras que Vespasiano e Tito tinham inventado, e ergueu-se ainda sobre esse cavalete uma torre de 60 côvados sobre toda coberta de ferro, de onde os romanos lançavam sobre os judeus tantos dardos e pedras com suas máquinas que eles não tinham mais coragem de aparecer nas muralhas. Mandou depois o comandante construir um grande ariete, com o qual batia sem cessar no muro, mas com dificuldade conseguiu abrir uma pequena brecha. Os judeus construíram com incrível presteza um outro muro, que não temia os esforços das máquinas, porque, não sendo de uma matéria resistente, amortecia-lhes os golpes, cedendo-lhes a violência. Esse muro era construído com essa matéria. Puseram 2 fileiras de grossos caibros encaixados uns nos outros. O espaço que havia entre eles tinha tanto de largura quanto o muro. Encheram esse espaço de terra e, para que não se movesse, sustentaram-no com outros pedaços de madeira. Assim parecia que aquele muro era um grande edifício. Os golpes das máquinas não somente se amorteciam, mas amassavam e tornavam ainda mais firme e sólido o bloco de terra, que era argilosa. Silva, depois de ter considerado bastante esse trabalho, achou que somente por meio do fogo poderia destruí-lo, e mandou que os soldados lhe atirassem uma grande quantidade de madeira em chamas. Como aquele muro era quase todo também de madeira e havia bastante espaço entre ambos, o fogo ateou-se em seguida, chegou às planícies e surgiu aos poucos uma grande labareda. O vento do norte que soprava então a impeliu contra os romanos com tanta violência que eles perderam a esperança de poder salvar suas máquinas. Mas como se Deus se tivesse declarado em seu favor, o vento mudou de direção de repente e começou a soprar outro, do lado do sul.
que, fazendo as chamas voltarem para o lado do muro, de tal modo aumentou o incêndio que ele ficou destruído de alto a baixo. Os romanos, favorecidos com esse auxílio de Deus, voltaram com grande alegria ao seu acampamento, dando gritos de alegria com a intenção de dar o assalto no dia seguinte ao alvorecer, redobrando a vigilância durante a noite, para impedir que os judeus escapassem. Capítulo 34. Mas Eleazar estava muito longe de querer fugir e de permitir a quem quer que fosse tal ideia. A única coisa que lhe veio à mente, quando viu o segundo muro reduzido a cinzas e que não restava mais nenhuma esperança de salvação, foi livrarem-se todos, com suas mulheres e filhos, dos ultrajes e dos males que poderiam esperar dos romanos, depois que eles se tivessem apoderado da fortaleza. Assim, julgando nada poder fazer de mais corajoso, em tal extremo, reuniu à noite os mais valentes de seus companheiros e para exortá-los àquela ação. Assim lhes falou: generosos judeus, que resolvestes depois de tanto tempo não suportar nem a dominação dos romanos, nem a de qualquer outra nação, mas obedecer somente a Deus, que é o único que tem o direito de governar todos os homens. Eis chegado o tempo de manifestardes por meio de obras que verdadeiramente tendes esses sentimentos no coração. Até agora nós nos livramos da escravidão. Não nos desonremos agora, subentendendo-nos a mais cruel que poderíamos imaginar se cairmos vivos nas mãos dos romanos, depois de termos sido os primeiros a sacudir-lhes o jugo e os últimos que tiveram a coragem de lhes opor resistência. Não nos tornemos indignos da graça que Deus nos faz, de poder morrer voluntária e gloriosamente ainda livres, o que é uma felicidade que não tiveram aqueles que se iludiram com a esperança de não poderem ser vencidos. Nossos inimigos só desejam aprisionar-nos vivos e, por maior que seja a nossa resistência, não poderíamos amanhã evitar certos atacados com violência. Mas eles não nos podem impedir que nos antecipemos por uma morte generosa e terminemos nossos dias todos juntos, com as pessoas que nos são mais caras. Depois que empreendermos esta guerra para defender nossa liberdade, não devemos julgar pelos males que nos causaram nossas dissensões e ainda mais pelos que os romanos nos fizeram sofrer com os felizes êxitos de suas armas. Que Deus, que tinha outrora amado tanto nossa nação, tenha então decretado sua ruína, pois que, se ele nos tivesse então sido favorável ou menos irritado contra nós, ele jamais teria derramado o sangue de um número tão grande de pessoas e aquela santa cidade, onde ele era adorado por peregrinos que vinham de todas as partes do mundo, teria sido destruída e reduzida a cinzas. Nós somos os únicos de todos os judeus que imaginamos poder conservar nossa liberdade e quisermos disso persuadir aos outros, como se não tivéssemos parte nas ofensas que atraíram a cólera de Deus e fôssemos nós os únicos inocentes. Mas vedes de que modo, para confundir nossa loucura, ele nos oprime com males ainda mais extraordinários que nossas esperanças ridículas e extravagantes, pois de que nos serviram a força desta praça, que a arte e a natureza pareciam ter tomado inexpugnável, e a quantidade de armas e de todas as outras coisas necessárias para se sustentar um grande assédio? Podemos duvidar de que Deus não queira que pereçamos depois de termos visto o fogo que o vento levava contra nossos inimigos, voltar-se de repente contra nós para queimar o muro em que
estava toda a nossa defesa? Esses sinais da cólera de Deus não podem ser atribuídos senão aos crimes horríveis que nós cometemos com tanto furor contra os da nossa própria nação, e como não poderemos deixar de ser castigados. Não é melhor satisfazermos a justiça por uma morte voluntária do que esperarmos que os romanos lhe sejam os executores, depois de nos terem vencido? Esse castigo que exercemos sobre nós mesmos será muito menor que os que nós merecemos, porque morreremos com a consolação de termos livrado nossas esposas da perda da honra, nossos filhos de sua liberdade, e apesar de nossa má sorte, dado a nós mesmos uma sepultura honrosa, morrendo sob as ruínas de nossa pátria, antes que nos expormos a sofrer uma vergonhosa escravidão, mas a fim de que os romanos tenham o desprazer de achar apenas como despojos os nossos cadáveres. Sou de opinião que queimemos o castelo, com tudo o que ele tem de preciosidades e dinheiro, conservando apenas os víveres, para lhes mostrarmos que não foi por necessidade, mas por generosidade que nós nos conservamos inquebrantáveis, na resolução de preferir a morte à escravidão. Estas palavras de Eleazar não foram recebidas do mesmo modo pelos que as escutaram. Uns ficaram tão impressionados que ardiam de desejo de terminar seus dias com uma morte que lhes parecia tão gloriosa, mas outros, levados pela compaixão que sentiam de suas esposas e filhos e deles mesmos, entreolhavam-se e mostravam bem com suas lágrimas que não eram da mesma opinião. Eleazar, temendo que sua fraqueza viesse a diminuir a coragem dos que mostravam com tanta coragem aprovar suas ideias, retomou a palavra com mais veemência ainda, para comovê-los na consideração da imortalidade da alma. Começou fixando com firmeza aqueles que choravam e disse: enganei-me, então, quando vos tomei por homens de coragem, que combatendo pela liberdade preferireis morrer gloriosamente a viver com infâmia, pois que, quando devereis, sem que ninguém a isso vos incitasse, vós mesmos tomar a iniciativa de vos livrardes de tantos males que vos são inevitáveis se vivesseis mais. O temor que vos causa a morte mostra-me que nenhuma covardia é comparável à vossa. As sagradas escrituras, que são os mesmos oráculos de Deus, as lições que temos recebido desde nossos primeiros anos de nossos pais. Seus exemplos não nos ensinam que não é na vida, mas na morte, que consiste a nossa felicidade, pois que ela põe nossas almas em liberdade e dá-lhes o meio de voltar àquela pátria celeste onde tiveram sua origem. Somente lá elas nada mais têm a temer, mas enquanto estiverem presas no cárcere deste corpo, podemos dizer que os males que ele lhes comunica torna-as mais mortas que não vivas, pois não há proporção entre duas coisas, das quais uma é toda divina e outra mortal. É verdade que enquanto a alma está no corpo, ela o faz mover-se invisivelmente e operar, por meio de ações que estão acima da sua natureza, que as faz sempre inclinar-se para a terra, mas apenas livre do peso, ela regressa ao seu ponto de origem, onde goza de uma feliz liberdade e de uma força sempre incorruptível em si mesma. Produz no mesmo grandes mudanças, assim dá-lhes pleno vigor que o anima. Ele enlanguece e morre logo que ela os abandona, sem que ela deixe de ser imortal. O sono é uma prova que basta para mostrar que a felicidade da alma está nela mesma, pois não estando então preocupada com o corpo, ela goza de um descanso muito agradável
e tem mesmo acontecimento de várias coisas futuras, pela sua comunicação com Deus. Porque então, amando o sono como o amamos, nós tememos a morte? E como, fazendo o caso que fazemos de uma vida tão breve, poderíamos, sem loucura, invejar a felicidade de possuir uma que é eterna? Devemos conhecer tão bem essas verdades que os outros aprendem de nós a desprezar a morte. Se fosse necessário procurarmos exemplos entre as nações estrangeiras, não vemos que entre os indianos, os que fazem uma profissão particular de sabedoria e que vivem muito virtuosamente, levam a vida com pesar, porque a consideram um fardo que a natureza os obriga a carregar e de que têm pressa em se desfazer, pela separação do corpo de suas almas. Assim, embora gozem de plena saúde, o desejo de possuir uma imortalidade bem-aventurada fá-los despedir-se das pessoas mais caras, para passar desta vida a uma outra, sem que alguém lhes procure impedir. Todos, ao contrário, julgam-nos felizes e estão tão persuadidos de que a morte não quebrará o liame que os une, que eles lhes rogam dar suas notícias aos amigos que já passaram ao outro mundo. Então esses homens generosos, para purificar suas almas e separá-las do corpo, lançaram-se ao fogo, que eles mesmos fizeram preparar, e sua morte é seguida de louvores de todos aqueles que as presenciam. Seus mais caros amigos os acompanham mais de boamente nessa ocasião que os outros homens acompanham os seus, quando eles vão partir para uma viagem demorada, e em vez de chorar, eles invejam-lhes a felicidade de gozar da imortalidade e só derramam lágrimas para lamentar a si mesmos. Que vergonha então para nós sermos inferiores em sabedoria aos indianos e calarmos aos pés por nossa fraqueza as leis de nossos antepassados que toda a terra venera. Mas quando mesmo tivéssemos sido educados na crença de que a vida é um grande bem e que a morte é um grande mal, o estado em que nos encontramos reduzidos não nos obrigaria a nula darmos generosamente, pois que a vontade de Deus e a necessidade a isso nos obrigam. Quem pode duvidar de que há muito tempo Deus, para nos castigar por termos feito um uso tão mau da vida, não resolveu dela nos privar, e que assim não é, nem as nossas forças, nem a clemência dos romanos, que devemos não termos morrido nessa guerra? Uma causa superior ao poder desses conquistadores lhes deu sobre nós as vantagens que os fazem parecer vitoriosos. Quando os judeus que moravam em Cesareia e que não somente não haviam tido o pensamento de se revoltar, foram mortos, com suas esposas e filhos, sem se defender quando se ocupavam unicamente em celebrar o sábado. Foram talvez os romanos que os massacraram tão cruelmente, eles que nos trataram como inimigos somente depois que tomamos as armas? Se dissermos que os habitantes de Cesareia foram obrigados a degolar os judeus pelo antigo ódio que lhes votavam, que diremos dos de Citópolis, que poupando aos romanos não temem fazer-nos guerra, para agradar aos gregos e assassinando os nossos, com todas as suas famílias. Assim, nos recompensaram o auxílio que lhes havíamos dado e nos fizeram sofrer o que nós mesmos havíamos impedido que eles sofressem? Eu seria demasiado longo se quisesse referir todos os exemplos semelhantes. Não sabeis que não há uma só cidade da Síria que nos não tenha tratado do mesmo modo e que não nos odeie ainda mais do que os romanos? Os de Damasco, sem poder alegar pretexto algum,
não mataram 18.000 dos nossos com suas mulheres e filhos, e não se nos garante que mais de 60.000 foram de diferentes maneiras torturados no Egito? A isto, se responder que foi porque eles não puderam, num país estrangeiros, encontrar auxílio algum contra seus perseguidores, que diremos dos nossos que fizeram guerra aos romanos no nosso próprio país? Que nos faltava para esperarmos vencê-los? Não tínhamos armas, cidades muito fortificadas, castelos e fortalezas que pareciam inexpugnáveis, uma resolução decidida de não temer perigo algum, para conservarmos nossa liberdade e, enfim, tudo o que nos podia pôr em condições de resistir? Mas durante quanto tempo isso nos valeu? Aquelas praças nas quais depositávamos nossa principal confiança, não foram todas elas tomadas e, em vez de servir de refúgio seguro para aqueles que tanto tinham trabalhado em construí-las e fortificá-las, não parece que o foram apenas para tornar a vitória dos romanos ainda mais brilhante? Não devemos então julgar felizes os que morreram com armas na mão, combatendo generosamente pela liberdade de sua pátria, e não podemos, ao contrário, lastimar bastante o grande número daqueles que são escravos dos romanos? Quanto à morte, deveria parecer-lhes suave para evitar, dando-a a si mesmos, os horríveis males que eles sofrem? Uns morrem sob os golpes, outros, depois de terem experimentado toda espécie de tormentos, terminam a vida no fogo, outros, semi-devorados pelas feras, são reservados para servir outra vez de alimento, e esses cruéis animais, e os mais infelizes de todos, são os que vivem ainda sem poder encontrar a morte que tão ardentemente desejam a cada instante. Que foi feito daquela poderosa cidade a soberba capital da nossa nação, que tantos muros, tantas torres, tantas fortalezas pareciam tornar inexpugnável, que mal podia conter todas as munições de guerra e de boca necessárias para se sustentar um grande assédio, e que era defendida por uma multidão incrível de homens, onde se pensava que Deus mesmo se dignava habitar? Não foi ela destruída até os alicerces, e não lhe restam somente ruínas sobre as quais os vencedores ergueram seus acampamentos? Que resta também daquele grande povo? Apenas alguns míseros anciãos que regam com suas lágrimas as cinzas do santo templo, que era antigamente nossa principal felicidade e nossa maior glória, e algumas mulheres que os vencedores reservam para fazê-las sofrer ultrajes 1000 vezes piores do que a mesma morte? Quem poderia, imaginando tão horríveis misérias, querer ainda ver a luz do sol, quando mesmo lhe fosse garantido poder viver sem nada mais ter a temer? Ou melhor, quem pode ser tão inimigo de sua pátria e tão fraco em não considerar como um grande mal e uma grande desgraça estar ainda vivo, e não invejar a felicidade daqueles que morreram antes de ter visto essa santa cidade destruída completamente e nosso sagrado templo inteiramente destruído pelo fogo sacrílego? Se a esperança de podermos, resistindo corajosamente, vingarmos-nos de algum modo de nossos inimigos, nos sustentou até agora, neste instante em que essa esperança desvaneceu-se, que esperamos para correr ao encontro da morte, todos, quando ainda está em nosso poder, dá-la também às nossas mulheres e filhos, pois seria a maior graça que nós lhes poderíamos fazer. Nascemos para morrer. É uma lei indispensável da natureza a qual os homens mais robustos e felizes estão também sujeitos. Mas a natureza não nos obriga a suportar
os ultrajes e a servidão, a ver por vossa covardia arrebatar às vossas esposas a honra e aos vossos filhos a liberdade, quando está em nosso poder tudo assegurar-lhes pela morte, depois de ter tão generosamente tomado as armas contra os romanos e desprezado as ofertas que eles nos fizeram, de nos salvarmos, se quiséssemos nos submeter a eles. Que tratamento devemos esperar de seus ressentimento? Se viermos a cair vivos em suas mãos, a força e o vigor dos nossos mais robustos só serviriam para nos tornar mais capazes ainda de sofrer por mais tempo os maiores tormentos. Os que são mais idosos não seria menos de se lamentar porque teriam mais dificuldade em suportá-los. Nós veríamos levarem-se nossas esposas a uma infeliz escravidão e ouviríamos nossos filhos com cadeias aos pés, implorando em vão o nosso auxílio. Mas enquanto temos ainda agora pleno e livre uso de nossos braços e de nossas espadas, que nos impede livrarmos-nos da escravidão, morramos com as pessoas que nos são mais caras, antes que vivermos escravos. Elas nolo pedem nossas leis, nolo ordenam, Deus nolo impõe, e os romanos nada temem mais do que isso. Apressemo-nos então em fazê-los perder a esperança de triunfar sobre nós e o espanto de apenas poder desencadear a sua raiva sobre cadáveres, force-os a admirar a nossa generosidade. Capítulo 35. Eleazar queria continuar a falar, mas suas palavras causaram tal impressão nos espíritos que todos o interromperam para lhe dizer que queriam começar logo a executar a sua proposta. Estavam tão furiosos que só pensavam em se antecipar uns aos outros. A morte de suas esposas, de seus filhos e a sua própria parecia-lhes coisa não somente a mais generosa do mundo, porém a mais desejável, e seu único temor era que algum deles viesse a sobreviver. Tão violento entusiasmo não esmoreceu, mas continuou com o mesmo ardor até o fim, porque estavam persuadidos de que era a maior demonstração de afeto que podiam dar às pessoas que mais eles amavam. Abraçaram as esposas e filhos, disseram-lhes, banhados de lágrima, o último adeus. Beijaram-nos pela última vez e, como se tivessem então tomado as mãos estranhas, executaram aquela funesta resolução, fazendo-lhes ver a necessidade de que os obrigava a arrancar assim o coração do próprio peito, tirando-lhes a vida para livrá-los dos ultrajes que os mesmos inimigos os teriam feito sofrer. Não houve um só que se sentisse fraco, num momento tão trágico. Todos mataram as esposas e filhos, certos de que o estado a que estavam reduzidos a isso os obrigava. Consideravam ainda essa horrível matança como o menor dos males que deveriam temer. Mas apenas o haviam terminado, a dor de se terem visto obrigados a fazê-lo foi enorme. Julgaram não poder, sem faltar ao respeito a pessoas tão queridas, sobreviver-lhes por um momento sequer. Por isso reuniram tudo o que possuíam de bens e o queimaram. Tiraram depois a sorte e escolheram 10 entre eles que tiveram a incumbência de os matar. Juntaram-se, então, aos cadáveres de suas esposas e filhos e, abraçando-nos, foram mortos, uns pelos outros, primeiro por aqueles que tiveram a espantosa missão de eliminá-los. Assim morreram, sem demonstrar o menor horror, tiraram ainda uma vez a sorte, para ver quem mataria os outros 9, que se portaram com a mesma firmeza dos precedentes. O que ficou por último, depois de ter observado e examinado os mortos, se ainda alguém tinha necessidade de seu auxílio,
para se libertar do que lhe restava de vida. Constatou que todos tinham morrido, incendiou o palácio e, aproximando-se dos corpos de seus parentes, terminou com um golpe de espada que deu em si mesmo esta sangrenta tragédia. Assim pereceram, certos de que nenhum deles cairia sob o poder dos romanos, mas uma velha e uma prima de Eleazar, que era muito sábia e muito hábil, havia se escondido com 5 crianças nos aquedutos. O número dos mortos entre homens, mulheres e crianças foi de 960. Esse fato aconteceu a 15 de abril. No dia seguinte, ao despontar do dia, os romanos fizeram pontes com escadas para dar o assalto. Ninguém apareceu. Ouvia-se unicamente o crepitar do fogo, devorando o castelo. Eles não podiam imaginar a causa do silêncio. Fizeram trabalhar o ariete e soltaram grandes gritos para ver se alguém responderia. Aquelas 2 mulheres saíram dos aquedutos e lhes contaram o que se havia passado. Custou-lhes muito acreditar. Tanto este ato tão heróico lhes parecia inacreditável. Trabalharam depois para apagar o fogo e chegaram até o palácio. Vendo então aquela grande quantidade de cadáveres, em vez de se rejubilarem, considerando-os como inimigos, não se cansavam de admirar como por um tão grande desprezo da morte, tantas pessoas tinham tomado e executado tão estranha resolução. Capítulo 36. Depois da queda de Massada, Silva deixou uma guarnição e retirou-se para Cesareia, porque não havia mais inimigos em todo o país, mas os judeus que moravam na Judéia não foram os únicos oprimidos por sua ruína. Os que estavam espalhados pelas províncias afastadas ressentiram-se também de todos os seus feitos, e vários dos que se haviam estabelecido nos arredores da cidade de Alexandria, no Egito, foram massacrados. Creio dever dizer qual a causa disso. Os do partido dos sicários que escaparam para aquela parte do país não se contentaram de lá ficar em segurança, mas conservando sempre o mesmo espírito de revolta para se manterem em liberdade. Diziam que os romanos não eram mais valentes do que eles e que só reconheciam a Deus por Senhor. Os mais ilustres dos judeus não eram da sua opinião, e eles então mataram a vários destes e esforçaram-se por persuadir os outros a se revoltarem. Os mais importantes da nossa nação, fiéis aos romanos, vendo sua obstinação e que não poderiam sem grave perigo atacá-los abertamente, reuniram os outros judeus, disseram-lhes até onde ia a loucura e o furor daqueles sediciosos, que eram a causa de todos os seus males, e que eles se contentassem de obrigá-los a fugir. Não ficariam nem por isso sem segurança, porque os romanos não teriam sabido de seus perversos intentos e vingar-se-iam sobre eles, fazendo morrer os inocentes com os culpados. E assim o único meio de prover a sua salvação era entregá-los aos romanos para que os castigassem conforme mereciam. A grandeza do perigo persuadiu toda a Assembleia a aceitar este conselho. Atiraram-se sobre os sicários e prenderam uns 600. Os demais fugiram para Tebas e para os lugares do Egito, onde foram também presos e trazidos para Alexandria. Não poderíamos ver sem espanto sua incrível firmeza, a qual não sei se deva chamar de loucura ou de fortaleza de alma, ou mesmo de furor, pois no meio dos tormentos mais horríveis que se pode imaginar, não foi possível convencer a um só deles a dar ao imperador o nome de Senhor. Todos permaneceram inflexíveis na sua determinação de recusá-lo. Suas almas
pareciam insensíveis à dor que os corpos sofriam, e eles pareciam sentir prazer em ver o ferro fazê-los em pedaços e o fogo consumi-los. Mas nesse horrível espetáculo, nada era mais extraordinário do que a obstinação incrível das crianças em recusar-se a dar ao imperador o nome de senhor, tanto a impressão que as máximas de tão fanática seita tinha feito em seu espírito as elevava acima da fraqueza de sua idade. Lupo, que então era governador de Alexandria, avisou imediatamente o imperador dessa perturbação entre os judeus. O soberano, considerando como o povo era inclinado à revolta e o motivo que tinha de temer que eles se reunissem sempre mais e que outros a eles se juntassem, ordenou a esse governador que destruísse o templo que eles tinham na cidade de Onion, que começara a ser construído e que assim fora denominado pelo motivo que passo a expor. Onias, filho de Simão, um dos sumos sacerdotes, fugira de Jerusalém quando Antíoco, rei da Síria, fazia guerra aos judeus e retirou-se para Alexandria. Ptolomeu, que então reinava no Egito, recebeu-o muito favoravelmente pelo ódio que tinha de Antíoco, que com promessa de Onias de atrair os de sua nação ao seu partido, se ele lhes concedesse um favor, o príncipe prometeu-lhe, se fosse algo que ele pudesse cumprir. Onias então pediu-lhe que lhe permitisse construir um templo no seu reino, onde os judeus pudessem servir a Deus segundo os preceitos de sua religião, e garantiu-lhe que aquela graça os teria presos ao seu serviço. Aumentaria ainda o ódio que eles tinham de Antíoco, porque ele tinha destruído o templo de Jerusalém e faria várias deles passar para o Egito, a fim de gozar da liberdade de viver segundo suas leis. Ptolomeu aprovou essa proposta e deu-lhe um terreno na região de Heliópolis, a 180 estádios de Mênfis. Onias mandou construir um templo e um castelo, que não era semelhante ao de Jerusalém, mas tinha uma torre parecida, cuja altura era de 60 côvados e tinha sido construída com pedras enormes. Lá mandou também um altar à imitação do de Jerusalém. Colocou ornamentos semelhantes, exceto o grande candelabro, no lugar do qual havia uma lâmpada de ouro que brilhava como uma luz, inferior à estrela da manhã, e estava pendurada a uma corrente. As portas desse templo eram de pedra e a torre de tijolos. Obteve também da liberalidade do soberano uma grande quantidade de terras e uma renda em dinheiro, a fim de que os sacerdotes pudessem prover as despesas necessárias ao culto de Deus. Onias não resolveu tentar esse empreendimento, pelo afeto aos mais ilustres dos judeus que moravam em Jerusalém, contra os quais, ao contrário, a lembrança de sua fuga o animava, mas seu fim era levar o povo a abandoná-los para vir para junto dele, e havia mais de 600 anos que o profeta Isaías tinha predito que naquele templo construído no Egito por um judeu seria destruído. Logo depois da ordem recebida do imperador, o governador foi ao templo, tirou-lhe uma parte dos ornamentos e mandou fechá-lo. Depois de sua morte, Paulino, seu sucessor no governo, obrigou os sacerdotes com graves ameaças a entregar-lhe todos os ornamentos que existiam. Tomou-os, mandou fechar o templo e proibiu a quem quer que fosse lá ir adorar a Deus. Aboliu assim até os menores sinais do culto divino. Fazia então 343 anos que aquele templo tinha sido construído.
Capítulo 37. A ousadia dos sicários espalhou-se como um sinal contagioso pelas aldeias dos arredores de Cirene, e um tecelão de nome Jonatas, que era um dos piores homens do mundo, persuadiu a várias pessoas simples que o tomasse por chefe. Levou-os em seguida a um deserto, com a promessa de lhes fazer ver sinais prodigiosos e coisas estranhas. Os mais instruídos dos judeus que moravam em Cirene avisaram a Catulo, governador da Líbia pentapolitana, e ele mandou logo a cavalaria e a infantaria. Não tiveram dificuldade em prendê-los, porque não estavam armados. A maior parte deles suicidou-se e os outros foram levados vivos a Catulo. Capítulo 38. Jonatas, chefe dessa pobre gente que se tinha deixado enganar por ele, escapou, mas procuraram-no com tanto cuidado que ele foi aprisionado e levado a Catulo. Para retardar o seu suplício, ele propôs-lhe um meio fácil para se enriquecer, servindo-se dele para acusar os mais ilustres dos judeus de Cirene e de tê-lo levado a fazer o que ele havia feito. Esse ambicioso governador prestanteu facilmente ouvidos a tão grande calúnia, e a fim de parecer de algum modo ter terminado a guerra aos judeus para cúmulo de maldade, incitou aqueles celerados sicários a renovar as acusações para perderem aqueles inocentes. Ordenou-lhes particularmente que acusassem a um judeu de nome Alexandre, que todos sabiam que ele odiava há muito tempo, e fê-lo morrer com Berenice, sua esposa, que ele envolveu na mesma situação. Mandou em seguida matar também 3.000 outros judeus, cujo único crime eram serem ricos, pensando que nada tinha a temer, porque contentava-se de lhes tomar o dinheiro, confiscando suas terras para o império, para lhes tirar os meios de acusá-lo a todos os que moravam em outras províncias, bem como provar seus crimes. Ele se serviu do mesmo Jonatas e de alguns outros do seu partido, prisioneiros com ele, para denunciar como culpados os homens de bem daquela nação, que moravam em Alexandria e em Roma, no número dos quais estava Joséfo, autor desta história. Depois de ter combinado tão grande maldade, não tendo dúvidas de conseguir o seu detestável desígnio, ele foi a Roma, levou Jonatas acorrentado e aqueles outros caluniadores, mas foi enganado em suas esperanças, pois Vespasiano desconfiou e quis conhecer a verdade, e vindo a sabê-la, declarou inocentes por solicitação de Tito. Joséfo e os outros que tinham sido falsamente acusados, e para castigar Jonatas como ele merecia, mandou queimá-lo vivo, depois de tê-lo feito açoitar com varas. Quanto a Catulo, a clemência desses dois príncipes salvou-o, mas logo depois ele foi atacado de uma doença incurável e tão horrível que, por mais extraordinárias e insuportáveis que fossem as dores que ele sentia por todo o corpo, as que lhe feriam a alma ainda as sobrepujavam de muito. Ele era agitado sem cessar por um terror espantoso. Dizia que via diante dos olhos os espectros espantosos daqueles que tinha tão cruelmente feito morrer, e não podendo ficar quieto, lançava-se do leito, como teria feito da roda do suplício ou do meio de um braseiro ardente. Seus males, quase inacreditáveis, aumentaram cada vez mais e, por fim, com as entranhas devoradas pelo fogo que o consumia, ele acabou sua vida criminosa por uma morte que provara como Deus queria mostrar
com um exemplo tão notável a ferocidade dos castigos que os maus devem esperar de sua justiça. Terminarei aqui a história da guerra dos judeus contra os romanos, que eu havia determinado a dar ao público, para prazer das pessoas que desejassem conhecê-la. Deixo, porém, o juízo aos que a lerem e contento-me de afirmar que nada acrescentei à verdade, a qual é o único objetivo que me propus em tudo o que escrevi.